O reino dos céus, o reino do Senhor e o reino de Deus na sua vida não é só comida, não é só bebida, não é só diversão. Essa é a palavra de hoje para a sua vida. Bem-vindos ao Nada Mais, onde nada mais importa do que a presença do nosso Deus na minha vida e na sua. Convido você nesse momento a abrir a sua Bíblia, abrir a sua palavra no livro de Tiago, um dos apóstolos de Cristo, capítulo 3, verso 18, que diz bem assim: Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Eu começo te fazendo uma pergunta. Tu tens trabalhado pela paz no mundo? Como assim trabalhar na paz no mundo? O seu mundo pode ser o seu lar. O seu mundo hoje pode ser o seu eu interior, mas você tem trabalhado pela paz no seu mundo? Se não, hoje você vai aprender a trabalhar pela paz. Queridos, nada mais é importante do que você estar em paz. Você pode estar enfrentando a guerra que for, mas se o seu interior descansa, se o seu interior você tem paz, pode se levantar o inferno, pode se levantar quem for. Pode, eu disse, se levantar na correria da vida, na correria dos tempos. Quando você tira um tempo para descansar, meu querido e minha querida, estresse, desânimo, tudo isso vai embora. Só para que você entenda, sabe o grande profeta Elias? Pois é, Elias havia feito um grande de um milagre. Ele havia orado e Deus havia enviado fogo. E o fogo consumiu a oferta que estava no altar que Elias levantou. E detalhe importante, Elias pediu para cavar em volta do altar. Encheu de água. Molhou toda aquela oferta, aquele cordeiro que foi separado para Deus. E o que aconteceu? Veio do céu, como se fosse um moinho de fogo, e consumiu toda aquela oferta. Com aquilo e com efeito, os 450 profetas de Baal foram eliminados. Foram eliminados. Porém, pelo exaustivo dia e pelos exaustivos anos que Elias estava a pregoar o evangelho, quando Jezabel se levantou contra ele, sabe o que a Bíblia nos conta? Nos conta que ele fugiu de medo. Sim, ele fugiu de medo, ele teve uma depressão. Sabia que Cristo também teve um princípio de depressão? Síndrome do pânico? Jesus teve. Jesus no Getsemane, quando orou, quando ele sangra no seu suor, sabe o que acontece aquilo ali? É quando o seu coração, o meu coração, ele entra em modo de alerta. Ali é a síndrome do pânico, ele entra no modo de alerta e ali ele dispara a bater copiosamente, fazendo com que você acredite que você está tendo um ataque cardíaco. Mas, se você, naquele exato momento, falar assim, opa, peraí, pode parar agora, tá repreendido em nome de Jesus. Meu querido, some na hora, vai por mim. Eu já fiz isso várias vezes, principalmente quando você está ali deitado. Aí do nada te vem aqueles pensamentos intrusivos direto do inferno para tirar sua paz. Você levanta, não precisa correr, tu se levanta, senta na cama, certo? Ou se você está deitado no sofá, tu senta no seu sofá e clama, fala assim, Senhor, está repreendido em nome do Senhor dos Exércitos. Você nem precisa gritar, mas só de você pensar, o mundo espiritual já entende e ali na mesma hora some. Vou falar uma coisa pra vocês. Síndrome do pânico é a pior coisa que tem, meu querido. É horrível. Como eu disse, Elias teve, Jesus teve, muitos outros homens e mulheres que estão na Bíblia, se você analisar bem, também tiveram a síndrome do pânico. Temeram a morte. Temeram perder tudo. Mas eles não abriram mão da presença do Senhor.
E voltando aqui em Elias, Elias o que fez? Falou com Deus, Deus, eu não quero mais. Chega, já deu para mim. Mas onde, Vando, entra a questão do comer e do beber que você leu? Calma, meu querido irmão, que nós já vamos chegar lá nesse pedaço. Quando Elias temeu, Elias foi para o deserto. E lá, preste bastante atenção. Quando Elias falou com Deus que não queria mais pregar, que não queria mais ser o grande profeta Elias, sabe o que aconteceu? Ele foi dormir. Quando ele dormiu, quando ele descansou, o anjo do Senhor o acordou e falou com ele: coma o pão, que foi um alimento vindo direto do céu. Naquele exato momento, quando Elias comeu aquele pão, ele sentiu um renovo. E ali ele pôde caminhar mais um pouco, que foi até o monte onde Deus queria falar com ele. E lá Deus rachou o monte, fez sair fogo do céu, fez sair fogo de todos os lugares daquele monte. E ali Deus falou com Elias: você está com medo de Jezabel, meu querido? Eu sou infinitamente mais perigoso do que Jezabel. E você está com medo de uma reles humana? Deixa eu te falar uma coisa, Elias. Vai lá e se apresenta para o rei Acabe. Pode ir. Só que antes você vai passar num lugar onde eu vou te mostrar. Porque você, a partir de hoje, vai treinar um novo que foi escolhido por mim para ser profeta no seu lugar. Eu entendi o seu recado, Elias. Então Elias escolhe Eliseu, que quando foi ser ungido, quando Elias passa a sua capa sobre Eliseu, sabe o que Eliseu faz? Eliseu queima os seus carros de boi, queima o seu gado e vai servir a Elias. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Onde eu quero chegar? E aí, onde entra a parte do alimento? Querido, quando você está, quando eu estou, quando nós estamos cansados, sobrecarregados, exaustos, sabe o que nós precisamos fazer? Descansar. Sim. Nos alimentar. Sim. Porque se nós fizermos isso, as nossas forças se renovam. Foi o que Deus fez com Elias. A partir do momento em que Elias comeu daquele pão, Elias não parou, Elias não descansou, Elias foi renovado. Às vezes, é melhor a gente dar um tempo, é melhor a gente diminuir a carga. E deixa eu te contar uma coisa, o ano era 2023 para 2024, estava trabalhando em 2 empregos para poder pagar umas contas. Eu cheguei a ficar exausto. Sabe o que aconteceu? A minha pressão desregulou, ficou altíssima. Tive crises de ansiedade. Mas isso se renovou em Deus, sabe quando? Quando eu fui ao monte e falei: Senhor, não aguento mais. A partir de hoje, estou descansando em Ti. E meus queridos e queridas, por maiores que sejam as lutas que eu enfrento no dia de hoje, todos os dias a misericórdia do Senhor é o motivo desse que vos fala não ser consumido. É o motivo de você que está aí do outro lado ouvindo essa mensagem não ser consumido também. Amém? Deus renova-nos todos os dias, a misericórdia dele não tem fim. Mas você pode falar comigo a seguinte coisa: eu queria ter um carro melhor. Glorifique a Deus com o carro que você tem. Mas eu não tenho carro. Glorifique a Deus pelo transporte público que você pode usar. Já imaginou se não tivesse um ônibus sequer para te transportar? Imagina você morando ali, para os lados daquela rodovia transamazônica. Você já viu como que o transporte público em algumas cidades não tem ônibus circulando nas cidades. São ônibus de viagem. Eu escutei o testemunho de uma pessoa que mora lá. Essa pessoa falou que há 30 anos atrás, para se locomover de uma cidade para outra na Transamazônica,
levava-se 3 dias. E você que mora numa cidade grande, acha ruim de ficar 1h30 no seu carro, na moto, no Uber ou no ônibus, no trânsito. Imaginou? Imagina você indo, por exemplo, de uma cidade tipo Belo Horizonte à cidade de Contagem. Geralmente, quem mora, no caso sou eu, quem mora em Belo Horizonte para ir a Contagem pode ir de carro, moto, ônibus, metrô, certo? Agora imagina você saindo de Belo Horizonte indo para Contagem, que não tem ônibus, não tem rodovia, é só um lamaçal escorregadio. 3 dias. É a realidade de quem mora ali na BR-230. Não mais, porque hoje em dia a situação melhorou, mas não melhorou de ter asfalto, ter iluminação. Não. Melhorou da pessoa poder se locomover, porque se atolar um caminhão, um ônibus ou até mesmo um carro, o Senhor é tão bom, mas tão bom que colocou homens para estarem lá ajudando a rebocar. Mas tem um problema, né? O imposto lá é muito mais alto. Você tá achando ruim de pagar o seu IPVA e IPTU? Vai morar lá, bobo. Lá é o imposto mais caro do Brasil. Onde o IPVA é caro, o IPTU é caro, tudo é mais caro por causa da dificuldade do transporte. E você tá achando ruim. Seja grato a Deus, porque você não mora em uma região do Brasil ou de qualquer lugar do mundo onde as pessoas enfrentam dificuldades extremas. Glorifique a Deus que você mora num lugar bom. E para encerrarmos, e já vamos orar, olha o que está escrito em Romanos 14, 17 a 19. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou bebida, mas de viver corretamente, em paz e com alegria, que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Quem você tem fortalecido na fé? Quem você tem estendido as mãos para dar nem que fosse um pedaço de pão? Quem você tem levado a acreditar e a crer que o Espírito Santo habita dentro dela? Quem você tem ajudado e com alegria? Não é para ajudar reclamando, não. Se for para ajudar reclamando, é melhor nem ajudar. É melhor você ficar na sua, é melhor você nem tentar. Porque Deus, ele não se agrada da pessoa que não é grata, da pessoa que quer ajudar reclamando. Quer um exemplo? Imagina Jó. Deus havia tomado tudo de Jó. Deus permitiu que o inimigo adversário tocasse em Jó. Só que lá, no final do livro de Jó, Jó estava pelego, sem nada, todo ferrado, todo cheio de doenças. A pele de Jó tinha cheiro de carniça, cheiro de podridão. Jó estava todo ferrado, todo ferrado. Sabe o que aconteceu? Deus chamou seus 3 amigos e falou com eles a seguinte coisa: se vocês querem escapar da minha ira, vão até o meu servo Jó, peça a ele para orar por vocês. Se ele orar, eu vou perdoar. Agora, se ele não orar, vocês estão lascados. Traduzindo, vocês estão no bico do abutre. Vocês vão se lascar na minha mão. Aí eu fico pensando, se Jó fosse um cara tão vingativo, se ele fosse um ser humano desprezível, ele ia olhar e falar assim: pois é, cara, vocês 3 o tempo inteiro em que eu estou enfermo, vocês 3 falaram mal de mim, me acusaram de um monte de coisas que eu não fiz, falaram que eu pequei contra Deus, sendo que eu nunca pequei contra o Senhor. Vou orar por vocês coisa nenhuma.
vocês que se virem. Mas Jó não era assim. Sabe qual que foi o segredo da restauração de Jó? Jó o tempo inteiro descansou em Deus. Jó o tempo inteiro não questionou a Deus em nada. Jó o tempo inteiro se manteve íntegro, apesar da sua situação deplorável. Mas Jó, sabe o que fez? Jó ficou e orou por seus amigos. Amém? Ali Jó mostrou que ele era totalmente diferente daqueles que se diziam seus amigos, que o tempo inteiro apontaram. Jó estava fazendo, sabe o quê? Se alimentando do reino de Deus. E é o que eu falo para você no dia de hoje. Se alimente do reino de Deus. Por isso que nós lemos que o reino de Deus não é só comida, não é só bebida. O reino de Deus vai muito além disso. Mas quando você vai e ajuda uma pessoa, seja ela quem for, você está fazendo o reino de Deus. E é essa a versão que nós devemos ter do reino de Deus em nossa vida. Ajudar o próximo, nos encher da presença do Pai e, principalmente, quando se levantar, seja quem for, é só você olhar e falar assim: levantou, então você toma um capote e volta, porque por um caminho tu vieste, luta, mas por 7 tu vai voltar em nome de Jesus, porque eu não te aceito na minha vida. Amém? É isso que eu e você temos que ter em mente. Por isso que nesse momento eu quero te convidar para orarmos, clamarmos a Deus o reino dele na nossa vida. E que a justiça do Pai, do Filho e do Espírito Santo venha sobre nós nesse momento. Você que pode, feche os seus olhos, levante uma de suas mãos e oremos. Pai, em nome de Jesus, neste momento apresentamos a nossa vida a Ti. Apresentamos o nosso lar, nossos familiares, nossos amigos, em o nome santo de Jesus. Não queremos, Pai, sermos aqueles que reclamam de tudo, mas queremos ser aqueles que vão estender a mão para ajudar o próximo com a palavra do reino, com comida, com bebida, com um abraço, com um momento de ouvir a pessoa. Nem que seja por isso, Pai, mas nós queremos servir ao Senhor em espírito e em verdade. Assim como o Senhor um dia parou para escutar Pedro falando que aqueles homens, os cobradores de imposto, estavam cobrando o imposto do Senhor, assim, Pai, nós queremos também pararmos um pouco e ouvir pessoas. Sim, Pai, em nome de Jesus. E precisamos também que pessoas nos ouçam. Por isso, Pai, nos apresenta os teus amigos em o nome santo de Jesus Cristo. Nos apresenta, Senhor, os teus amigos, aqueles que o Senhor escolheu a dedo para serem seus amigos. Que nós possamos ser amigos deles também, assim como o Senhor é o nosso grande amigo. Muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra poderosa e palavra profética. Em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças nós te damos, Senhor. Amados e amadas, se você chegou até este momento do vídeo, peço a você, por gentileza, se inscreva aqui no canal, ative o sino das notificações e se aparecer a opção de hypar esse vídeo, hypa, porque quanto mais pessoas ouvirem a palavra do Senhor, mais você estará compartilhando, estará fazendo com que o evangelho alcance mais e mais pessoas. E envie também para 5 pessoas. E essas 5 vão enviar para mais 5 e mais 5 e mais 5. Tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer a luz do seu rosto e te traga muita, mas muita paz. Um grande abraço, um grande beijo. Até o próximo vídeo. Deus abençoe sua vida poderosamente em o nome de Jesus Cristo.